Abra sua Bíblia em Lucas 10, de 25 a 37. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como ler? E respondeu ele e disse: amarás o Senhor, Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse: respondeste bem, fazer isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Respondeu Jesus e disse: desceu um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de salteadores, os quais despojaram, espancando, se retiraram e deixaram meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho a certo sacerdote, e vendo, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, se moveu com íntima compaixão. Diga: íntima compaixão. Aproximou-lhe dele, atou suas feridas, deitando no azeite e no vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem, cuidou dele, e partindo para o outro dia tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse: cuida dele, e tudo demais que gastar eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 se parece mais próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia com ele. E disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Quando eu leio esse texto, porque esse texto tem muita informação, eu começo a me perguntar em personagens. E eu queria que você pensasse que tipo de personagem você é hoje. A gente lê esse texto, uma pergunta rapidamente sobre o doutor da lei. Por que o doutor da lei fez uma pergunta se ele já sabia uma resposta? Por que será que nós somos assim? Nós sabemos como resolver problemas, nós sabemos como resolver situações, mas a gente sempre cai nas mesmas coisas. Por que a gente faz as perguntas que a gente já sabe a resposta? Será que é para testar pessoas? Às vezes eu me sinto testado pela vida, por tantas coisas, não é verdade? Tem amigos nossos que testam a gente para ver qual é o nosso caráter. As situações nos testam. Às vezes uma pessoa que dá um dinheiro a mais testa a nossa honestidade. Mas será que pessoas como o doutor da lei fazem isso para se mostrar mais inteligente? Existem algumas pessoas que têm a necessidade de se mostrar mais sábio. É uma autovalorização, é uma necessidade quase crônica de se mostrar mais inteligente. E às vezes nós somos assim porque a gente quer esconder as nossas falhas. A verdade, a gente estudou domingo de manhã sobre mentira, mas as maiores mentiras que nós vivemos não são aquelas que nos contaram, são aquelas que a gente conta para nós mesmos. E pior, a gente acredita em algumas dessas mentiras. Muitas pessoas estão mais preocupadas em se mostrar do que sentar aos pés de alguém e aprender. Você imagina um doutor da lei que passa a vida inteira estudando a Bíblia. Ele sabia exatamente que existia uma promessa. Afinal de contas, o judeu é impressionante. Ele passa fiel à história de pai para filho. É impressionante. Tanto que eles têm a lei oral que é passada de uma forma muito tremenda. Mas ele estava diante de alguém que ia resolver o problema. Mas ele quis ensinar. Ele quis se mostrar. Eu me lembro de um homem que ele contratou um cara para consertar o seu computador. E ele estava pagando por hora R$200 para aprender, para consertar. E de repente ele quis tirar onda com o cara que ele estava pagando. E ele falou para ele: não, olha só, eu sei fazer isso.
E ele passou 40 minutos tentando fazer algo. E ele não conseguiu. Quando ele não conseguiu, ele falou, realmente eu não consigo. Aí o rapaz foi, apertou 2 botões e resolveu. Quando esse cara foi embora, ele falou, como eu fui bobo. Eu estou pagando alguém para me ensinar, mas estou querendo ensinar. Às vezes Deus coloca uma pessoa na nossa vida que vai mudar a nossa história. Só que a gente tem dificuldade de sentar para aprender com alguém. Existem pessoas que, por mais que a gente não queira, Deus colocou na nossa vida para nos instruir. É como alguém falar que tem pastor, mas nunca pedir conselhos a esse pastor. É como eu contratar um pedreiro para minha casa e eu não entendo nada de pedreiro. Eu querer ensinar a ele o trabalho que ele vai fazer. Às vezes a gente está com alguém diante dos nossos olhos que sabe resolver melhor do que a gente algo, mas a gente age exatamente como o doutor Davi. Ele esqueceu que as escrituras apontavam para Jesus. Ao invés de estar sugando tudo que ele tinha, ele estava mais preocupado em confrontá-lo. Às vezes nós somos assim. Deus está salvando a nossa casa, está salvando nossos filhos. E a gente está preocupado em defamar quem Deus está usando. Eu nunca vou me esquecer de uma história, eu acho que eu já contei 1000 vezes. Tinha uma fofoqueira na minha rua, pensa numa mulher fofoqueira. 3 horas da manhã a mulher estava lá. 4 horas da manhã ela estava lá. Ela sabia a roupa que você entrava, a roupa que você saía. Aí um dia uma adolescente acabou bebendo demais e entrou em coma alcoólico. A fofoqueira, a mulher mais falada da rua, mal falada da rua, foi quem salvou essa menina. Uma pessoa viu que naquele momento serviu. Não quer dizer que a fofoca seja boa, mas às vezes a gente destrói pessoas, a gente fala mal de pessoas que vão mudar a nossa história. O problema é que a gente tem dificuldade de estar perto de Jesus e perto, aí você fala, não, mas Jesus eu não consigo estar perto do Dalton. A gente só esquece que Jesus ungiu pessoas para tocar em vocês. Cada um de vocês vai encontrar pessoas pelo caminho que vão tocar. Eu tenho algumas pessoas que tocam a minha vida, outras agora são diferentes, mas nós precisamos de pessoas que toquem na gente. Você vê que eu tenho feito isso com a minha filha. A minha filha tem uma voz linda, mas tem um medo de cantar. E como é que eu faço com que ela rompa esse medo? Jogando ela para cantar. Ela cantou direitinho lá em casa. Chegou aqui, ela olhou para o microfone olhou para ela lá. A gente está treinando no meio do fogo. A gente não pede a Deus uma unção de paciência e deita numa rede e fala bem assim, oh aleluia, eu quero ter paciência, oh, um suco de laranja. Como seria isso bom? Isso seria fantástico. Muitos estão desperdiçando tempo maravilhoso, porque ao invés de estar aprendendo com as pessoas, estão tacando pedra. Nós somos a geração que mais taca pedra. Escute uma coisa, existem coisas que por mais que você tente fazer, você não tem capacidade para fazer, e Deus fez de propósito, porque Ele vai botar pessoas no seu caminho que vão ser como um braço para você. O problema é que a gente parou de viver pensando nisso. A gente gosta de ser superior ao outro. É igual o homem e a mulher. A discussão do homem e da mulher é sempre terrível, porque o homem é homem, ele não quer ceder nunca. Ele não gosta de ser peitado. Isso é a herança genética de um homem. Tanto que quando Deus confronta ele, ele bota a culpa em Deus. Ele diz assim, Deus, eu estava aqui naturalmente, foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher, por outro lado, ela tem uma tendência a mandar. Interessante que a Bíblia diz, o seu desejo será para o seu marido. Isso não... Para pensar, não é uma palavra muito boa. Uma coisa que foi quebrada na cruz do Calvário, porque todas as maldições foram quebradas na cruz. Mas lembra de uma coisa, você não é a geração da maldição, mas às vezes você traz maldição para dentro da sua casa, quando você começa a ter um desejo de dominar a sua casa. E quando você ganha isso no mundo espiritual, você está quebrando decretos.
Isso automaticamente lhe prejudica. Esse doutor da lei, ele deveria aprender, porque Jesus sabia mais do que ele. Por que nós somos tão arrogantes de perguntar para o outro? Não, eu sou o diácono da igreja, eu sou o apóstolo da igreja, eu não tenho que perguntar nada a ninguém. Eu sou o querubim celestial, eu sou o cara que é o melhor caixa do mundo. Existem pessoas na nossa vida que sabem coisas melhor do que a gente. A maioria das pessoas que nós criticamos, nós nunca tiramos um certo tempo com essa pessoa. Às vezes a gente olha alguém na internet, a gente olha alguém na rua e a gente acaba julgando. Irmãos, eu sou assim às vezes. Eu tenho que pedir a Deus para me matar. Existem situações que parecem que são ruins, sabe por quê? Porque o que parece que é, às vezes vale mais do que o que é. Por isso que a gente tem que fugir da aparência do mal. Pergunta para o seu irmão, quem de vocês já não criticou alguém? E depois descobriu que você estava errada? Quantos? Levanta a mão. Todos. Seus pensamentos sobre essa pessoa são fundamentados e baseados no outro ou no que você aprendeu sozinho? Nós temos uma tendência a falar, não gosto do pastor Lúcio. Por que você não gosta do pastor Lúcio? Porque o Dalton não gosta dele. São influências que acabam nos prejudicando. E existe uma outra coisa também chamada graça. Existem algumas pessoas que têm a graça, sabendo ou não, tem a graça. Tem gente que não adianta. Eu não me esqueço disso. O apóstolo Edson Marialva, ele tem uma graça. Um dia ele estava passando mal, ele estava doente, ele não conseguiu pregar. Aí deram o microfone para ele, ele fez assim e tossiu. Falou, Jesus te ama. Quantos querem aceitar Jesus? 36. Existe graça, favor imerecido. Não é porque a pessoa é melhor, não é porque a pessoa é especial. Graça é graça. Não se explica, é algo divino, algo de Deus. Tem gente que tem a graça. Tem uns que cantam muito, tem gente que tem a graça. Começa a cantar, algo acontece, a voz não é tão bonita. Mas algo acontece no trono. Nós precisamos encontrar. Escute uma coisa, quando você está tendo muito problema numa área, porque talvez você não tenha a graça de Deus para essa área. Porque quando você tem a graça de Deus para essa área, não adianta. Quando você começa a fluir nessa área, todo mundo sabe que existe algo. Eu sei que a gente tem a tendência de dizer que está todo mundo nos impedindo, mas no meio da graça de Deus, ninguém te impede de fluir. As pessoas podem te resistir durante um tempo, mas se você tiver graça de Deus, você vai ter paz, poder e provisão necessária para isso. Escute uma coisa, se você está tendo muita dificuldade numa área, pergunte para Deus se isso é para você ou não. Porque às vezes nós queremos coisas que não é para a gente. E às vezes não são as coisas, não é o que a gente está fazendo, mas como a gente está fazendo e qual é o coração que a gente está fazendo aquilo. Eu posso fazer um pão com muito amor, com muito ódio. A mesma mulher que cozinha num restaurante, ela pode estar com raiva e cuspir na comida, como provar e ver que está boa e botar um tempero diferente. O doutor da lei estava diante da palavra, mas estava tão preocupado que não conseguia ver a Bíblia diante deles. Existem alguns momentos que parece que a Bíblia desaparece da nossa vida e a gente não consegue entender o que Deus está falando conosco. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas talvez você não seja doutor da lei e essa palavra não se enquadra para você, até porque eu vou te falar uma coisa, a coisa mais difícil. Por isso que a gente fala que o Espírito Santo é aquele que convence o pecador do pecado. Não adianta, por mais eloquente que eu seja, se não tiver graça, quando eu disse, graça é dom de Deus. A graça do Espírito Santo tocar em você e fazer algo em você, você escuta uma palavra como essa com uma mente cauterizada. Sabe o que é uma
Cauterização é quando você é ferido muitas vezes em certo lugar, você torna quase como um ciclo de ferida e você cria uma casca dizendo assim, não me toca. Você já reparou quando você está machucado no braço, você não quer, é que nem uma encravada, parece que todo mundo acerta nosso pé nesse dia. Aí você entra no ambiente, você já está cauterizado, você entra num ambiente cheio de não me toca, não faça isso comigo. Existem algumas pessoas que estão com a mente tão cauterizada que não conseguem se relacionar com ninguém, porque desconfia de todo mundo, e pode ter certeza que uma pessoa assim é uma pessoa doente, porque ninguém é feliz desconfiando de todo mundo. É quase como se eu falasse assim, ei, as minhas melhores amizades são do mundo. Tem alguma coisa errada com isso, porque é um sinal que você não está tendo convívio com a igreja local. Se as tuas melhores amizades não tem nada a ver com Deus, é um sinal que você não tem nada a ver com Deus. É simples. A Bíblia diz para a gente não se sentar na roda dos escarnecedores. Se você tem prazer em se sentar com pessoas que Deus não tem prazer nessas pessoas por suas atitudes, você se parece com elas. Agora, imagine você não é assim. Imagine um homem que no meio da sua caminhada de Jerusalém para Jericó, ele foi atacado por bandidos. E se não bastasse ser roubado, ele é espancado até quase morrer. E para ficar pior, as pessoas que deveriam levantar ele passam à sua frente e nem ligam para ele. Existem momentos na nossa vida, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Isso que eu estou pregando, eu escrevi um livro sobre isso. Eu passei por alguns momentos muito difíceis, porque liderança, a gente passa por muita coisa. A gente tem problema que a gente não pode contar para ninguém. E às vezes a gente tem amigos que quando precisam da gente, a gente sustenta. Mas quando a gente quer contar um problema e a gente quer passar, parece que eles desaparecem. Eu vivi muito assim. Isso é coisa de líder. Líder precisa passar pela solidão, precisa passar pela rejeição, porque não vai, senão ele não vai entender o que é cuidar de rejeitado e cuidar de gente que é só. Mas o ministério é um ministério solitário. Porque tem coisas que a gente precisa aprender a resolver só com Deus. Não adianta. Tem coisas que para você não é sofrimento, mas para o outro é. Talvez você esteja aqui, mas isso aconteceu com você. Durante a sua caminhada aconteceu uma calamidade. Você já pensou um dia a enchente entra na sua casa e você perde tudo? E você passa um tempo morando na casa dos outros? Eu gosto de falar de algumas coisas que eu passei. Eu me lembro que eu tinha uma empregada dentro de casa. E ela começou a ter muitos filhos. E eu briguei muito com a minha mãe gostava dela, a gente gostava dela, mas eu era adolescente e eu briguei muito em casa até a minha mãe mandar ela embora. E eu vivia na casa da minha mãe, morava na Ilha do Governador, eu estava ali, eu era protegido pela família. E numa época, quando eu estava para casar, eu acabei morando de favor numa casa, durante muito tempo. E um dia eu escutei as mesmas coisas que eu falei para aquela empregada. Anos se passaram, eu era cristão já. Mas eu exatamente colhi aquilo que eu plantei. E eu pude então me arrepender. Ao invés de eu culpar qualquer pessoa, eu disse: Senhor, eu errei. Existem algumas coisas que nós estamos colhendo hoje, fruto do nosso plantio. Escute uma coisa: Deus não erra. Ele não perde o controle. Existem algumas coisas, aí a gente pensa numa hora como essa, eu imagino vocês pensando numa hora como essa, como é que pode? Eu estou plantando isso, eu tenho certeza que alguns de vocês aqui não tem motivo para reclamar muito. Porque tem gente que tem muito mais problema do que a gente. Tem gente que está com câncer, está sem perna, está sem braço. Tem gente que perdeu tudo. Na verdade, às vezes a gente é muito ingrato.
Mas talvez você esteja assim, durante a sua caminhada, uma calamidade aconteceu, capaz de roubar, de espancar os seus sonhos. Às vezes as situações estão tão fortes que a gente não quer nem levantar. A gente tem vergonha até de falar para alguém que está passando por isso. Eu já fui despejado, irmãos. Minha mãe trabalhava muito, mas minha mãe era uma mulher solteira. E a gente lutava muito. Eu fui despejado de muitas casas. Você sabe o que é isso? Chegar uma carta lá para você e a gente correr e a gente chorar. E a gente falar assim: Deus, o que a gente faz agora? Senhor, não tem dinheiro para pagar o aluguel. Eu me lembro uma vez, minha mãe chorava tanto. E eu saí na rua para encontrar uma casa. Nós encontramos uma casa muito ruim para morar. Mas a gente morou ali porque era tudo que a gente tinha. Toda vez que minha mãe atrasava o aluguel, eu pensava: meu Deus, o que a gente vai fazer? Eu não sei se você já teve a luz cortada, mas eu já tive a luz cortada. E as pessoas falam: teve a luz cortada, né? Não, a gente cortou de propósito. Só de raiva eu não paguei a conta. As pessoas não vão e não dão. Eu acho que cada um de vocês aqui já passou por um tempo difícil. Eu nunca passei fome, isso não. Minha mãe sempre cuidou. Mas a gente já passou. E para ficar pior, a pessoa que nos despejou era um parente muito milionário. Tinha milhões de casas. Não eram uma, duas, três, não. Mas 300, 400 casas. Você tem noção? Algumas coisas que acontecem com a gente. Isso é estar vivo. A pergunta é como a gente vai reagir às situações, com pessimismo, com inteligência. Vou me matar. Ninguém me ama mais. A Bíblia diz que esse homem estava tão machucado que estava meio morto. Existem algumas áreas da nossa vida que estão mortas, e outra é porque a gente se faz morto. Existem áreas da nossa vida que estão mortas porque ainda não foram tocadas por Jesus, e outras que a gente gosta desse sentimento de morto. Tem gente que anota tudo que passa de desgraça, é quase como se estivesse criando um monumento. Isso é um ídolo. Escuta uma coisa, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você se torna um colecionador de desgraça, você está construindo um ídolo pessoal dentro da sua casa, porque Jesus nunca fez isso. No ano de 1984 ele falou: eles são colecionadores de ídolos. Lembra que Raquel sai da casa do pai, mas ela sempre foi uma idólatra. Tudo bem que os ídolos significavam posse. Sim, aquilo que você guarda no teu coração é o que você possui. O que você tem guardado no seu coração. Talvez você esteja assim, por algum motivo algo foi contra você que roubou seu casamento, sua alegria, seu emprego. E você está passando e vendo as pessoas passar por você e parece que ninguém te ajuda. Que ninguém está notando o que você está passando. Onde você olha só tem julgamento, acusações. Eu acho que eu não sei se a queda foi a sua maior dor, ou a indiferença das pessoas em relação à sua queda. Pessoas indiferentes ao que a gente está passando. Mas talvez você não seja esse homem caído, você seja o sacerdote. Esse sacerdote que não é um sacerdote de Deus. Assim como aconteceu muitas vezes, isso acontece com a gente. O sacerdote olhou para ele e falou: não vou tocar nesse homem nada, porque se ele tocasse ele ia ter que passar por um ritual de purificação. Ele está meio morto, deixa ele para lá. Às vezes nós somos assim. Nós queremos fazer com a ajuda da religião algumas coisas, e a gente não percebe os necessitados que estão próximos da gente. Não, o ministério é teu, não é meu. Hoje um pastor ligou para mim e disse assim: André, pega seus líderes e faz ele comer sal com você. Antes de você dar autoridade,
Vê se eles têm aliança contigo. Fazer eles passarem dificuldade junto contigo. Eu falei, uau. Para ver se eles estão juntos mesmo. Porque tem liderança que só está no benefício. Quando o problema acontece, são os primeiros a sair, a se esquivar e a mentir. Eu não tenho, tu sabe que eu não tenho. Esse sacerdote representa líderes que querem pessoas preparadas, mas não querem preparar ninguém. Descartam a pessoa pelo primeiro erro. Escuta uma coisa, gente vai dar problema. Diga para o seu irmão, gente é problemático. Quando a gente vê alguém doente, a gente larga. Não está doente, é cheio de carrapato, cheio de carrapicho, cheio de problema. Existe gente que é problemático demais. O problema é quando esse problema se torna iniquidade. É um pecado que o tempo todo acontece. Aí a pessoa já não quer ser curada porque ela disse assim, eu sou assim. Quando você diz que eu sou assim, tem alguma coisa errada. Porque você está decretando assim, eu sou assim, eu não vou mudar, isso não vai mudar. E sabe o que acontece? Você vai perder tudo que você tem. Esse sacerdote só está preocupado com cargo, com promessões, com realizações, mas não quer cuidar dos cativos, dos oprimidos, dos necessitados. É muito mais fácil eu botar o Dalton para cuidar de mendigo, porque eu não preciso cuidar. É muito mais fácil eu falar, o outro faça isso. Talvez você esteja assim, você deveria ser um sacerdote, mas acabou buscando seus próprios prazeres, anulando a comunhão familiar por causa dos seus interesses pessoais e individuais. Nenhum sucesso ministerial ou financeiro vale o fracasso familiar, ou supera. Esse sacerdote esqueceu como ele foi ungido. Orelha direita, dedão direito, dedo do pé direito, significava ser ouvido de Deus. Deveria tocar as coisas de Deus e seus pés de Deus. Mas ele não estava mais escutando a Deus. Ele não estava mais tocando aquilo que era de Deus. Ele não estava andando nos caminhos que Deus tinha traçado para ele. Quando a gente não escuta a Deus, quando a gente não toca a Deus, quando a gente não está caminhando na direção de Deus, pode ter certeza. Olha o que a Bíblia diz, que não vem nenhuma tentação se antes vir um escape. Diga para a pessoa que está do seu lado, antes de você fazer tudo o que você faz, você teve uma oportunidade para não fazer e mesmo assim você escolheu fazer. Cuidado para a arrumação da sua casa não ser mais importante que seu marido. Às vezes a gente faz muitas atividades só para disfarçar a solidão que existe dentro de nós. Ou então alguns trabalham demais só para disfarçar que não tem mais prazer de voltar para casa. Você tem cuidado dos cativos e dos caídos que estão dentro da sua família, que estão ao seu redor? Me responde com sinceridade, porque aqui eu vou perguntar como roubo. Qual foi a última pessoa que você ajudou? Você tirou alguma coisa de dentro da sua casa? Esses dias eu estava na rua, o cara olhou para mim e falou, cara, eu quero te pedir pelo amor de Deus, eu sei que você é cristão. Eu falei, Deus, por que eu abri o vidro para esse cara vai me assaltar, estou no Rio de Janeiro. E eu abri o vidro, ele falou, eu quero dinheiro, eu não quero nada, eu só quero 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Eu falei, cara, então tu vai ficar aqui. Eu vou em casa, eu vou pegar. Eu fui lá pegar as coisas para ele e levei. Mas eu queria te fazer uma pergunta, qual foi a última vez que você ajudou alguém? Eu não estou falando como ministério, como igreja, eu estou falando como pessoa. Qual foi a última vez que você passou um tempo preocupado com alguém de verdade? Quantas pessoas você trouxe para a igreja? Sabe, a igreja não é um lugar da gente administrar coisa, é cuidar de pessoas. Quando as pessoas deixam de ser o foco, a gente acabou. Fácil derrubar, difícil é levantar. Sabe, a igreja não é um cabide de emprego, por favor. Não é um lugar para você mostrar os seus talentos. A igreja é um lugar para a gente estar junto e honrar aquele que é digno, Jesus Cristo.
Se você que é líder está mais preocupado com o seu ministério, com a sua vida pessoal, com a sua família, tem alguma coisa errada. Eu tenho sido muito confrontado, irmãos. Eu acho que eu não pensei em desistir de todo mundo. Várias vezes do ministério, do casamento, da vida, de tudo. Existem momentos que a gente passa. Mas é que a minha vontade de viver é maior do que qualquer outra coisa. A minha vontade de servir a Deus é maior do que qualquer outra coisa. Então, quando eu entro naqueles abismos, Deus vai lá e me pega. Eu imagino ele ia lá na caveira assim: Deus, para de palhaçada, para levanta, vamos trabalhar, que tem muita obra para você. Diga para você, irmão, para de palhaçada, tem muita coisa para você fazer. Você não tem tempo para essas coisas, não. Mas cuidado, para você não olhar para as pessoas e só ser um degrau para o seu crescimento. Talvez você não seja assim, você seja o levita. O levita representa os intocáveis. É a geração gospel, a geração de adoradores. Eles são melhor que todo mundo, eles não conversam com ninguém, eles não cumprimentam ninguém, porque afinal de contas eles são estrelas, eles são um grupo separado. O levita olhou e falou: bem assim, eu não vou cuidar dele, isso não é para mim. Eu vou lavar banheiro, o levita nessa época fazia tudo, mas agora eu vou me doar sem ganhar nada, sem levar um benefício, de jeito nenhum. Esse tipo de levita todo errado aqui é aquele que anda em patotinhas. Às vezes nós temos as nossas panelinhas pessoais, a gente não deixa ninguém entrar. Escute uma coisa, a melhor forma de você ganhar alguém para Jesus é se relacionando com essa pessoa. Sabe, nós somos chamados como servo de Deus, aqueles que transportam a glória de Deus nos seus ombros. Levita é aquele que aponta para Deus, não para o seu bando, não para a sua equipe. Eu sei que alguns, eu nunca me esqueço isso. Eu estava num congresso de adoração, mas pensa num congresso top, mais de 500 pessoas. E de repente eu olhei o baixista, o pau estava quebrando. Quando eu olhei o baixista, ele botou uma câmera fotográfica, assim, eu nunca esqueci, assim embaixo dele. Aí ele estava tocando, tum, 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 cada hora um flash. Meu irmão, ele não estava preocupado com aquilo. O pau estava quebrando, Deus tocando em todo mundo. Eu fui lá em cima, eu falei: benção, eu quero ver que Satanás é esse, filho. Eu cheguei perto dele, eu falei: é isso mesmo. Aí o líder dele falou: benção, é isso mesmo, que esse cara está assim e tal. São os adoradores da adoração, são os espectadores de culto, não os mergulhadores da presença. Talvez você seja um levita, mas depois de tantas lutas que você passou, você esqueceu. Você passou por tanto problema, tanta gente que não adorava, que você se tornou igualzinho àqueles que você criticava. Agora talvez você não seja esse, ou talvez você tenha que ser esse, o samaritano. O samaritano representa homens que se importam com os aflitos, com a necessidade daqueles que estão ao redor. Eu não sei você, e vocês me conhecem, eu tenho uma necessidade na essência de me doar e de abençoar algumas pessoas. Toda vez que eu estou passando um problema financeiro, eu libero uma oferta. Quem anda comigo sabe disso. Eu sempre viajo. Eu nunca recebi presente de ninguém que viajou assim. Mas toda vez que eu viajo, eu separo presente para todo mundo, porque não que eu precise disso, mas é que eu gosto de abençoar quem está próximo de mim. Eu acho que isso é honra. Mas às vezes a gente tem pessoas que vão mudar a nossa vida e a gente não entende o que é honra e a gente não presenteia. Escute uma coisa: quem a gente não honra, a gente não reconhece. Quem a gente não reconhece, a gente não recompensa. Quem a gente não recompensa, a gente não celebra. Quem a gente não celebra, deixa a nossa vida em algum momento. Toda vez que eu fui abençoado, eu abençoei alguém. Sempre abençoei meus líderes. Quando alguém pede alguma coisa, não há oferta, é sufocamento. Eu estou falando aquele sentimento que você está na sua casa e você tem algo que o outro não tem. Eu me lembro uma vez que eu estava no supermercado, estava eu e a Daniele, e
a Vanessa está até aqui, aí dá para contar esse testemunho. Um rapaz chegou para mim e falou: por favor, paga minhas contas, paga só isso aqui, cara, por favor. E acho que era um feijão e 1 litro de leite. Eu olhei para o carrinho dele, eu falei: cara, mas tem muita coisa no carrinho. Mas ele não tinha dinheiro. Eu falei: cara, eu vou pagar tudo, pode passar o carrinho. Eu passei o carrinho para ele. Ele chorava de um lado, daquele jeitão, e ele me deu uma palavra que eu nunca esperava. Ele não era crente, não. Ele falou: olha, tu nunca vai ser assaltado, nunca ninguém vai te matar. Eu falei: que isso, meu irmão, que ele está falando? Ele falou cada coisa. Aí eu me lembro que um dia eu passei por uma dificuldade financeira e eu estava em casa. Eu e a Daniele falou: André, como é que a gente vai fazer compra esse mês? Eu falei assim: não sei. Nós fizemos uma oração, eu não sei se foi perto da geladeira ou perto do banheiro, nós fizemos essa oração: Senhor, por favor, coloca as compras na nossa casa. Eu acho que foi até a Dani que orou, mas foi. Quando a Daniela acabou de orar, ela viu uma mensagem. Era o Levi e a Vanessa. A gente acabou de orar, eles não sabiam de nada. André, nós fomos abençoados aqui, nós queremos fazer a compra do mês na sua casa. Cara, eu quando li, eu não sabia se eu chorava, se eu li aquilo. Para eles pode ter sido nada, para mim foi uma resposta muito de Deus. Aí eu falei: Levi, Vanessa, eu faço compra onde? Onde você está acostumado a comprar? Diante de Deus. E eu tenho educação, né? Quando alguém vai abençoar a gente não abusa. Tem gente que é o satanás do abuso. Eu fui pegando as coisas com muito receio, assim, e o Levi falou: André, pode pegar, fica tranquilo. A gente pegou tudo que a gente precisava, deu exatamente o valor que ele tinha abençoado. Para mim foi um milagre, porque não daria esse valor. Eu quero que você entenda que quando a gente é semeador na vida de alguém, em algum momento Deus libera uma bênção. Eu me lembro quando a minha mãe ficou adoentada, a Daniela chegou para mim e falou bem assim: André, a gente não tem dinheiro, mas você vai fazer o seguinte: tudo que tua mãe precisar no hospital, a gente vai fazer. Teve um dia que eu ajoelhei e falei assim: Senhor, eu não tenho mais condições. No dia seguinte, uma pessoa ligou para mim, comprou 80 DVD, sem saber de nada. Eu quero te dizer uma coisa: não tenha receio em se entregar para Deus. Nos momentos que você sentir que as coisas estão mais difíceis, são nesses momentos que vocês precisam liberar algo no mundo espiritual. Eu me entreguei em janeiro para a escola de graça. Em fevereiro a gente pegou uma rebarba. E Deus começou a abençoar a gente no meio de tudo. Sabe, esse samaritano curou as feridas deitando no azeite, no vinho. Ele olhou para aquele cara, ele se importou, ele falou: não importa se eu vou ficar tantos dias ou isso ou aquilo, não. Ele falou: ele não vai ficar assim. Quando a gente tiver um coração de cuidar e olhar para a necessidade do outro, porque às vezes a pessoa está angustiada, falando com você algo, e você não percebe a angústia do outro. O samaritano percebeu e deitou ele, cuidou das suas feridas. Nós precisamos ser pessoas, não que causam feridas, mas que cuidam das feridas do outro. O problema, deixa eu te falar uma coisa, irmãos, nós somos humanos, somos imperfeitos. Nós temos uma facilidade de ferir mais do que amar. É por isso que a gente precisa chamar a Deus, porque é isso que a gente faz. A Bíblia diz, Paulo fala sobre isso: o bem que eu queria fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O azeite na Bíblia também é usado como medicamento, simboliza a presença de Deus. Temos que cuidar das feridas da nossa família. Nós temos por obrigação levar a nossa família aos pés do Senhor. Engraçado, existem momentos de escassez na nossa vida que Deus mais fala com a gente. Sabe, Ele levou ele para um lugar seguro, Ele não deixou ali. Ele não falou: olha, eu me lembro uma vez, a gente fez uma escola, nós passamos pregando o tempo todo, posso ajudar. Quando eu cheguei em casa, tinha um bêbado deitado assim, ó. Eu falei: agora eu não posso dormir. Agora é hoje que eu vou cuidar desse velho. E a gente ficou ali.
Existe um momento que cada um de vocês vai ser testado naquilo que vocês ministram, naquilo que vocês pregam. Levou para um lugar seguro, um lugar que ia cuidar dele melhor do que ele. Nós precisamos trazer as pessoas para a casa de Deus, essas pessoas que estão caídas, que estão machucadas, porque aqui é um lugar de cura. Amém. Dedicou tempo com ele. Às vezes a gente quer dar um paliativo. Irmão, olha só, o problema acabou, fala com o outro. Eu tenho feito gabinete e eu descobri uma coisa linda. As coisas não resolvem no primeiro gabinete, como seria bom. Às vezes em 30. Até porque o primeiro gabinete tem muita mentira no meio. A pessoa vem com dor na perna, mas diz que está com dor no braço. Ela sai tomando o remédio do braço, mas com a dor doendo do mesmo jeito. Eu não estou dizendo que a pessoa mente, eu estou dizendo que a pessoa às vezes não sabe qual é o seu problema real. Às vezes ela mesmo se engana. Sabe, ele investiu financeiramente, tem noção do que é isso? Ele pagou e ainda disse assim, o que precisar eu pago. Você já pensou isso, Amanda? O que precisar eu pago. Nossa, Samaritana era top. Quando a gente olha para o que o Jesus fez conosco, foi exatamente isso, cuidou das nossas feridas, das nossas dificuldades, nos deitou no azeite, no vinho, nos levou para um lugar de segurança, pagou o nosso preço. Ele pagou o preço por nós. Eu quero que você entenda essa noite que você precisa abençoar alguém na sua vida. A sua vida precisa ser um canal de bênção para alguém. Você precisa dizer esse ano, eu semeei em alguém. Você precisa semear alguém constantemente. Alguém que está precisando. Vai lhe custar? Vai. Essa semana eu estava lutando com um rapaz novinho. Ele rasgou o kimono. E ele estava lutando comigo, novinho. Aí ele olhou para mim e falou, ai meu Deus, eu só tinha esse kimono e eu tinha 4. Eu falei, cara, eu vou te dar um kimono. Ele, não, tu vai fazer isso? Por que você está fazendo isso por mim? Por que você está fazendo, cara? Cara, ninguém faz isso. Aí eu disse para ele, eu vou fazer por você o que Deus sempre faz por mim. Ele sempre cura e conserta os meus rasgos emocionais, espirituais. Talvez você diga, mas é um kimono de jiu-jitsu, o que isso tem a ver? Mas para ele mudou a vida dele. Eu sei o que eu falei com ele. Eu falei, cara, existe uma palavra de Deus para você. O problema é que a gente promete coisas que a gente nunca cumpre, porque a gente está emocionado demais. Amará teu Deus. Olha que palavra bonita. Amarás o seu Senhor de todo o teu coração. Você ama a Deus de todo o teu coração? Então por que você não faz as coisas que Deus manda? Você ama seu próximo como a ti mesmo? Você ama o seu próximo como você se ama? E outra coisa, a gente sempre tem a tendência de jogar o outro. A pergunta aqui não é se o outro te ama. A pergunta agora é, você ama o outro como você se ama? A gente precisa entender. Engraçado que às vezes eu estou pregando e olho para a carinha de vocês, cada um tem uma expressão diferente. Uns ficam bicudos, outros ficam pensativos, outros ficam rindo. Cada um é diferente, outros olham para lá, outros choram. Cara,
Cada um recebe da forma que Deus. Você já pensou se eu julgasse? Só não está recebendo ali. Às vezes o cara que está mais pulando no culto, dizendo glória a Deus, não está recebendo coisa nenhuma. Mas Jesus está aqui. Amém. E resolveu falar conosco. Tudo foi difícil, mas Ele resolveu falar conosco. Deus resolveu falar conosco. Nos ensina a ser assim, Senhor, como samaritanos. Essa palavra não tem apelo. Me ensina a ser assim, Senhor. Senhor, nós sabemos quanto tempo a gente tem de vida, quanto tempo a gente tem de ministério. Mas nos ensina a ser excelente, Senhor. Nos ajuda a não desistir de nós mesmos, Senhor. Eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Não sei se você é o doutor da lei, esse sacerdote errado, esse levita, o homem caído ou samaritano. Mas eu quero dizer que Jesus pode te tocar, mas você precisa dar um passo. O passo que você precisa fazer é se arrepender e perdoar. Porque senão você vai tomar o veneno querendo que o outro morra. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra principados e potestades. Às vezes a gente está lutando com a pessoa errada. Pai, nos abençoa essa noite. Nos abençoa profundamente. Nos abençoa essa noite. Pai, nos abençoa essa noite. Obrigado por essa palavra, por esse